Boys and girls, olá meninos e meninas. Vamos começar a nossa English Class, a nossa aula de inglês. Bom, como sempre a gente começa fazendo o que, gente? Pegando a caneta ou o lápis e também aquele caderno para fazer as anotações, não é isso? Então, todos prontos? Então vamos saber qual é o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá? Bom, hoje a gente tem como tema verbo to be, que a gente chama em inglês verb to be. Gente, esse verbo é aquele verbo que a gente tem desde o início, vamos dizer, a gente nasce com ele, vive com ele e, se possível, até morre com ele. É assim que ele funciona. Ele serve para todas as etapas de nossa vida, porque ele tanto pode vir no presente, quanto pode estar no passado e como também está incluso aí no futuro. É isso mesmo. Mas a gente vai começar com o básico, colocá-lo aí nas três forminhas básicas que a gente tem, que é a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Claro, a gente vai saber tudo isso. Mas antes, vamos ao nosso objetivo. Então, o objetivo da aula de hoje é esse aí, ó. Reconhecer o verbo to be e suas três formas. Quais são as três formas? Afirmativa, negativa e interrogativa. Para assim utilizá-las de maneira correta nas frases afirmativas, então quando você for afirmar algo, quando você for negar, nas negativas, e quando você for fazer perguntinhas, que a gente chama de interrogativa. E o tempo que a gente vai ver é exatamente o presente simples. Então, coisa bem básica, ações que nós podemos fazer no presente e usando a forma do verbo to be. Lembrando que o verbo to be é um verbo que a gente precisa ficar bem ligadinho, porque ele possui algumas variações dependendo do sujeito. Nós vamos agora começar esse aprendizado sobre esse verbo, que não tem nada de complicado, sim, muito, mas muito fácil. Let's go? Vamos lá? Bom, temos aqui, ó, o conceito. O verbo to be, ele pode ser traduzido de duas formas, como ser ou também estar. Então, a gente pode incluir quando a gente diz que alguém é alguma coisa, ou quando alguém está fazendo alguma coisa ou está em algum lugar. Então, como presente, a gente tem o verbo to be nessas duas possibilidades aí de traduções, de significados. Bom, ele é um verbo que a gente chama de irregular. E aí você diz, por que irregular? Gente, ele não possui uma forma própria, uma única forma, tá? A se apresentar nos pronomes, ou seja, nos sujeitos. E aí, como esse verbo ele tem variações, a gente chama esses verbos de irregulares. Então, ele faz parte do grupo dos verbos irregulares. Outra coisa também, ele pode ser usado como verbo principal, ou seja, aquele verbo que está fazendo a ação, ou também como verbo auxiliar. E aí, ele vai se auxiliar em alguns tempos verbais. Mas aí fica despreocupado, porque a gente vai aprender cada um passo a passo. Certo? Então, é só para dizer a você que já viu, que já trabalhou com esse verbo, que ele pode ser verbo principal ou pode ser o verbo auxiliar. Ok? Então, let's continue. Vamos continuar. Bom, ele desempenha aí três formas e é exatamente isso que você deve ficar ligadinho e anotar aí em seu caderno, tá? Então, a gente pode ter o verbo to be na forma de am, is e are. E aí, quando é que você deve empregar a forma am, a forma is e a forma are? Presta bem atenção no quadrinho aí em azul, porque vocês têm sempre em vermelho está o verbo, ou seja, a forma do verbo to be. E em branco aí a gente tem os sujeitos, ou chamado também de pronomes. Então, nós temos o primeiro aí, I, que é o pronome que significa eu. E do lado eu tenho am. Então, I am, eu tenho dois significados. Pode ser eu sou ou eu estou. Vai depender do contexto da tua frase. Agora, lembre-se de uma coisa, porque a forma am, ela só é empregada com I. Então, nota que aí a gente só tem am empregado uma vez só, ou seja, com o I. Já a forma de is, eu posso empregar com he, que é ele, she, que é ela, e it, que é o significado ele ou ela empregado aí para objeto, animal, lugar, quando a gente substitui aí
a palavra pelo pronome, também chamado de pronome neutro. Lembra de uma coisa, esse it, ele jamais pode ser colocado como pessoa, certo? Para dizer ele ou ela. Bom, se a gente fala he is, a gente fala ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. E o it pode ser ele ou ela é, ou ele ou ela está. Então, vai anotando aí as traduções para vocês já saberem como empregar. E aí sobrou a forma de are. Gente, se você já sabe onde aplicar am, com quem aplica-se is, are é com os outros pronomes que sobram. Então, a gente pode aplicar com quem? Com we, que é chamado de nós, com you, que pode ter duas formas, de singular e de plural, tá? Então, ele pode ser você, singular, ou vocês, plural. E também temos o they, que aí é o plural para eles ou elas. Então, a gente fala we are, you are, they are, certo? Então, gente, basicamente, se você anotou isso aí, você já consegue construir qualquer frase na afirmação. Porque o resto é só o complemento que você vai colocar para dar sentido aí à tua frase. Certinho? Então, vamos continuando. Gente, colocando agora o simple present, que é o presente simples, tá? E aí eu coloquei o quê? Affirmative form. A forma afirmativa, na qual você está afirmando alguma coisa. Então, como é que fica esse verbo aí na forma afirmativa? O verbo fica posicionado depois do sujeito. Lembra, o sujeito, he, que significa aí ele nesse caso. E o is, que é a forma do verbo to be, vai ficar sempre após ele. Então, toda vez que você for afirmar, você vai lembrar do quadrinho anterior. I am, he is, she is, we are, you are, certo? Então, am, is ou are vai ficar sempre após o sujeito. E aí temos o exemplo. He is a good dancer. Ou seja, ele é um bom dançarino. Certo? Vamos continuando. Vejamos agora o emprego do verbo to be e os pronomes pessoais. Então, é bom você ter essa tabelinha aí anotada, tá? I am a teacher, para dizer eu sou professora, ou eu sou uma professora. You are a student, você é um estudante. He is happy, ele, no caso aí, está feliz ou ele é feliz. She is great, ela é ou está ótima. Com it is a nice dog, usado para objeto, coisa, lugar, singular, tá, gente? Então, no exemplo, ele é um cachorro legal. We are friends, nós somos amigos. You are here, vocês estão aqui. E they are doctors, eles ou elas são médicos. Então, entenderam aí que a primeira palavrinha sempre será o sujeito. A palavra que vem em seguida será sempre a forma do verbo to be. Certinho? Bom, agora vocês poderão ver também na contracted form, ou seja, na forma contraída. Como é que fica esse verbo quando a gente coloca na forma contraída? Muda o sentido? Não, permanece o mesmo, tá? A diferença é só que há uma diminuição aí entre o teu verbo com o teu sujeito. Então, a palavra fica só menor. Temos aí a primeira, am. Quando a gente coloca aí na contração, esse A inicial sai, a gente coloca no lugar dele um apóstrofo. E aí que entra, olha o exemplo. I am at home, forma completinha. I am. I é o sujeito, am é o verbo. E quando a gente contrai, eu vou permanecer com o meu sujeito, I. No lugar do A, eu vou colocar o apóstrofo e em seguida a letra M. Então, eu costumo dizer que contrair o verbo to be é sempre você colocar, na forma afirmativa, um apóstrofo no lugar da primeira letra e juntá-lo com o pronome. Olha do ladinho aí o is. O is, o i vai embora, no lugar dele fica o apóstrofo e aí coloca o s. E abaixo a gente tem he is a good dancer. Colocando na forma contraída fica his a good dancer, tá?
E o outro é o are. Are é a forma maior. Você pode se perguntar, eita, não dá para ficar não. Dá sim. Você vai retirar também esse A que inicia e vai ficar apenas as duas últimas letras e antes dela o apóstrofo. Não esquece desse apóstrofo. E aí você junta. They are tired e ficará they're very tired. Então você juntou o they mais o finalzinho do verbo aí na forma de are. Certo, gente? Então vai acompanhando, vai fazendo também as anotações, porque é super importante. Agora, se a gente afirmou, como é que a gente faz para negar? Gente, fácil, simples, simples, simples. Vê só. Na negação, a gente precisa lembrar que terá sempre o uso de uma palavra de negação. Se não, afirma, não é isso? Então, a gente vai colocar o que aí? Not. Então, o teu not, ele vai ser empregado. E ele vai ficar onde, gente? Ele vai ficar sempre depois do verbo to be. Então, se você lembra, quais são as três formas do verbo to be? Am, is, are. Então, o not, ele vai ficar sempre após essas palavrinhas. Olha o exemplo como é que fica. Mas primeiro, dá uma olhadinha no quadrinho, onde está essa garota aqui, aí, ó, na forma aí, nesse quadrinho pink, quadrinho rosa, estão os pronomes. Então, isso aí não é o verbo, é o pronome, tá? Todos os pronomes pessoais. E do lado, eu tenho aí, no quadrinho verde, eu tenho as três formas do verbo to be. Am, is e are. E em seguida, eu tenho a partícula de negação, not. E depois é o complemento da tua frase. Então, se você tiver essa sequência em mente, você nunca vai errar como montar uma frase na negativa, certo? Olha aí o exemplo abaixo, ó. He is not a good dancer. Lembra que quando eu afirmei, eu retirei o not. E aí ele ficou, he is a good dancer. Coloquei o not, já vou dizer que ele não é mais um bom dançarino. O not é exatamente esse pedacinho para ele deixar a tua frase na negativa. Está vendo como é fácil? Então, gente, é só lembrar dessa regra. Primeiro vem o pronome, depois vem o verbo, que pode ser na forma de am, is ou are, e em seguida a palavrinha not. Simples. Viram como é fácil negar? Agora, e na forma contraída, como é que eu faço isso? É uma regra só? Existe mais de uma possibilidade para negar? Presta atenção que na negação vocês poderão ver algumas formas diferentes. E todas estão corretas. A que a gente viu anteriormente foi a forma cheia, que a gente coloca sujeito, que é o pronome, o verbo to be, mais a palavra not. Mas se a gente contrair, como é que fica isso aí? Bom, observa o primeiro aí. I am not a teacher. Primeira frase. E do lado eu tenho a contração. I'm, parecidíssimo, como eu falei lá na afirmação, tá? É só juntar sujeito, que é o I, mais am, tirar a primeira letra aí, que é o A, e colocar um apóstrofo e junta. I'm not a teacher. E coloca a palavra not. Então, nota que nesse primeiro aí, eu tenho apenas essa forma contraída, certo? E com os demais, eu faço o quê? Gente, eu tenho duas possibilidades, na verdade, três. A cheia e duas contraídas. Como é que eu faço? Gente, olha o segundo exemplo. You are not a student. Então, ele diz, you are not a student. Está dizendo que não é um estudante. E do lado ele está dizendo a mesma coisa. Mas olha o joguinho que ele fez. Repetiu o your, colocou um apóstrofo logo em seguida, retirou a letra A da palavra are, juntou tudo e colocou a palavrinha not. E aí ele já fez automaticamente a negação. Então, you are not se tornou you're not a student. E com is, faz a mesma sequência e tem o mesmo pensamento. He is not happy. He is not happy. Tira-se a primeira letrinha do is, coloca-se um apóstrofo, junta aí com o he, então he's not happy. Agora, também é possível outra forma que eu falei para vocês. E aí, como é que eu faço nessa segunda forma? Presta bem atenção que você pode negar também. Por exemplo, is not. Observa na tua tela como é que está. Is
mas not. O que é que a gente faz? A gente pode colocar como isn't. E aí, como é que fica esse isn't? Are, mas not. Aren't. É simplesmente você fazer o seguinte. Você continua com o is, pega a partícula not, junta, mas retira esse O. E esse O é colocado um apóstrofo no lugar. A mesma coisa com o aren't. É are, mas a partícula not. Retirou o O da palavra not e juntou aí are, mas not. E aí se tornou aren't. She isn't great, para dizer que ela não está ótima. E you aren't great, para dizer que ele também não está ótimo. Certo? Agora, gente, e para fazer pergunta na chamada interrogative form, como é que a gente faz? Vê só, aqui a gente precisa ficar bem ligadinho porque tem um jogo de inversão. Como é que eu faço desse jeito? Ó, observa no exemplo. He is, tá? Eu tenho he is? Não tenho. Eu tenho no exemplo is he. O que é que você vai fazer? Pensar na forma afirmativa e inverter para fazer pergunta. Vê o quadrinho azul que tem logo abaixo. Ele diz assim, ó. He is a good soccer player. He is a good soccer player. Então, esse he is que está afirmando, dizendo que ele é, eu vou fazer uma pergunta com ele. E aí ele vai ficar, is he a good soccer player? Você não pode esquecer o sinal no final, sinal de interrogação, sinal de pergunta, e fazer esse jogo da inversão logo no início da tua frase. He is, eu afirmo. Is he, eu pergunto. E o resto, o complemento da tua frase, permanece no mesmo lugar. Certinho? Foi isso que aconteceu exatamente no primeiro exemplo, lá em cima. Ó. Is he a good dancer? Estou fazendo uma pergunta. Se eu fosse afirmar, ficaria he is a good dancer. O he is ia trocar de posição e o sinal de pergunta no final não existiria, e sim um ponto final. Para perguntar, ele é um bom dançarino? Então, notaram que a gente utilizou a mesma frase nas três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Pode fazer isso com qualquer uma frase? Sim, gente. Você pode fazer, você pode treinar essas formas com qualquer uma frase, utilizando o verbo to be, certo? Agora, a gente tem aí, ó, para reforçar como você faz com os outros. Você viu com is, e com are e com am. Gente, mesmo pensamento. Are vai ficar sempre no início, assim como is e am. Olha a primeira. Am I a teacher? Para perguntar, eu sou um professor ou eu sou uma professora? Are you a student? Você é um estudante. Is he happy? Você é ou você está feliz? Is she great? Ela é ou está ótima? Is it a nice dog? Ele é um cachorro legal? Are we friends? Para perguntar aí, ó, nós somos amigos? Are you here? Para perguntar, nós estamos ou vocês estão? A gente usa o mesmo termo, só que aqui no exemplo a gente tem are you here? Vocês estão aqui? E are they doctors? Eles são médicos ou eles são doutores? Então, nota, a estrutura é essa, gente. Complemento você pode colocar qualquer um desde que tenha coesão, certo? Agora, vamos resumir um pouquinho aí para vocês que já fizeram as anotações. Bom, presente é o simple present da língua inglesa, tá? Que é o presente simples. Afirmativa é a forma que a gente afirma algo. Negativa é quando você está negando. E a interrogativa é quando você faz uma pergunta, quando você questiona. Então, nós temos aí a primeira estrutura da afirmativa. I am, do lado a gente tem o mesmo sentido, só que dessa forma, na forma contraída. I'm, nota, eu tenho forma contraída aí sempre do ladinho no bloco da afirmação. Na negação eu tenho I am, mais a palavra not, e assim segue com os demais, as demais formas do verbo to be e também com os sujeitos. Do lado eu tenho o quê? A forma negativa. E nota que eu coloquei a forma negativa aí, aqui é mais utilizada até, tá? Então, aren't, isn't,
são as formas utilizadas com maior frequência na língua inglesa, quando a gente vai negar. E para a forma de pergunta, eu coloquei aí os exemplos com todos os sujeitos, com todos os pronomes pessoais que nós temos para que vocês saibam como empregar fazendo pergunta. Primeiro o verbo to be, que pode ser am, is ou are, e depois é que vem os sujeitos. I, you, he, she, it, we, you ou they. Certinho, gente? É só memorizar com qual forma do verbo to be se encaixa os sujeitos. Então, se você lembrar que só am eu uso para I e is eu vou utilizar para he, she, it, as outras formas verbais, que é we, you e they, eu vou empregar o verbo to be na forma de quê? Na forma de are. Simples, simples, simples. Então não tem nenhum bicho de 7 cabeças aí para você que achou que o verbo to be era monstruoso. Não, ele é parceiro, tá? Costumo dizer que o verbo to be é parceiro. Quando você aprende, pronto, vai para o resto da sua vida. Bom, agora chegou a hora do tal do Let's Practice Together. É a hora de a gente praticar juntos. Então, vamos conferir quais são as práticas que nós temos hoje. Temos aí a primeira questão. Então, já vai aí colocando as tuas anotações ou já colocando as tuas respostas, certo? A primeira, ela diz assim, ó, o verbo to be em inglês significa. Então, vai pensando aí qual que está correto para você marcar. Então, será que ele significa ser? Ele é estar? Ou as alternativas A e B estão corretas? Então, vê aí. Já na segunda questão, a gente diz, marque a forma do verbo to be que completam as frases. Então, chegou a hora de a gente voltar um pouquinho e lembrar. Qual forma vai completar aí? Lembrando que a primeira é uma negação. Olha aí a palavrinha not após o espaço. Então, a gente tem I. Depois eu tenho o espaço que será completado com uma das formas do verbo to be. Am, is ou are. E em seguida, not at home. O not aí indica que alguém não está em casa, tá? Então, qual seria a forma aí para combinar com I? Já na segunda frase, eu já tenho aí uma pergunta. Então, olha aí a perguntinha como é que ficou. Eu tenho he, então eu quero saber qual é a forma do verbo to be que eu vou empregar com o pronome he, que significa ele, utilizado para pessoa, tá? No masculino. A good soccer player, então eu estou fazendo uma perguntinha. E aí você em casa vai olhar direitinho e vai observar qual das 3 formas que a gente pode colocar aí para estar correto, certo? Bom, gente, como eu falei para vocês, esse é um verbo que pode ser empregado em diversos momentos, em diversas situações. A gente pode colocar ele como o presente simples. Vocês verão também esse verbo no futuro, vocês verão também no passado, e aí ele pode vir como uma forma de auxiliar. Então, é um verbo que vocês precisam dominar no presente. Só no presente, dá show nos outros tempos verbais. Bom, agora vamos fazer a correção e aí colocar algumas anotações aí, caso vocês tenham acertado ou não. Agora, vê só. Diz que o verbo to be, ele tem quais formas? Ele pode, na verdade, ele pode ser, ter significado de quais possibilidades? Gente, ele pode ser ou estar. Então, quando eu vou falar que alguém é alguma coisa, eu posso utilizar. E também quando alguém está em algum lugar, também eu posso utilizá-lo. A segunda aí, temos a primeira frase, que foi a letra A, porque eu só posso utilizar com I o termo am, tá? I am. E abaixo eu só posso utilizar com he a palavrinha is. Então, is, he, mesmo que seja para pergunta, o verbo continua o mesmo, seguido aí do pronome. Certinho? Então, quem acertou? Wonderful, maravilhoso. Agora, esse momentinho final da aula, eu deixo para vocês o quê? A nossa reflection, a nossa reflexão, que diz o seguinte: Don't be afraid to dream. Não tenha medo de sonhar. Sonhe, porque é através dele que você pode colocar todos os seus objetivos aí em prática e nunca desistir, jamais. Problemas nós vamos enfrentar, gente.
Mas você aí de casa precisa estar sempre confiante que pode mudar o seu futuro para melhor, certo? Então, bye bye, kiss in your heart. Beijo no coração.